Olha só, já pararam para pensar como é que uma simples luzinha piscando numa placa de circuito se transforma, de repente, numa fábrica inteira que pensa por si mesma? Pois é, essa é a jornada incrível da conectividade que a gente vai desvendar hoje. Vamos do comecinho, bem humilde, até chegar na beira de um futuro que é praticamente cibernético. E essa pergunta ela vai muito além da tecnologia, sabe? É sobre uma sequência de desafios e, claro, de soluções muito, mas muito geniais. Cada problema que a gente resolveu abriu a porta para o próximo. Foi tipo uma escada evolutiva mesmo que levou a gente de um simples LED piscando para sistemas que hoje operam sozinhos. E o ponto de partida foi isso aqui. Plaquinhas como o Arduino. De uma hora para outra, qualquer pessoa com uma boa ideia podia dar um pingo de inteligência para objetos do dia a dia. Uma lâmpada, por exemplo, de repente podia ser controlada por código. Foi ali, naquele momento, que o mundo físico e o mundo digital começaram a ter um papo de verdade. Só que esses objetos inteligentes tinham um limite, né? Eles precisavam de mais poder de processamento. Precisavam de um cérebro. E foi aí que veio a primeira grande virada de chave, a computação em nuvem. O problema ficou claro bem rápido. Pensa só, um sensor sozinho até que é inteligente. Mas e quando a gente tem milhares, milhões deles, todos gerando dados a cada segundo? Eles simplesmente não dão conta de processar essa avalanche de informação. Tava faltando alguma coisa. E a solução foi simplesmente genial. A nuvem, gente, funciona como um cérebro central. Um cérebro gigante, que não tem fim. Ela pega os dados de milhões de dispositivos e faz todo o trabalho pesado. A análise, o armazenamento, o processamento desse volume absurdo de dados, o famoso Big Data. Ok, mas como é que esses aparelhinhos conversam com esse cérebro gigante? Usar a linguagem normal da internet, o tal do HTTP, seria tipo mandar uma carta registrada para avisar que o pão acabou. Pesado demais, lento demais. Então, foi preciso criar uns dialetos novos, sabe? Como o MQTT. Eles são super leves, super eficientes, feitos sob medida para gastar o mínimo de bateria possível. Então, problema do poder de processamento resolvido com a nuvem, certo? Certo. Só que isso acabou criando um outro desafio, a velocidade. O tempo de resposta, de repente, virou a coisa mais importante de todas. Esse atraso tem nome, é a famosa latência. É aquele tempinho que a informação leva para ir até a nuvem e voltar. Num carro autônomo, por exemplo, essa espera pode ser a diferença entre frear a tempo ou causar um acidente grave. Milissegundos fazem toda a diferença. E a nuvem, por mais poderosa que seja, estava simplesmente longe demais. E a solução foi outra sacada brilhante: criar uma espécie de sistema nervoso local. Pensa assim, em 3 camadas. Lá na ponta, no dispositivo, a gente tem a camada Edge, a borda. É um reflexo puro, decisões instantâneas. Um pouco mais para cima tem a camada Fog, a névoa. Ela funciona como um cérebro regional, sabe? Processa as coisas por ali mesmo e só manda para a nuvem, a cloud, o que é realmente importante. É uma inteligência distribuída, para garantir velocidade máxima. Tá, então a gente já tem um cérebro super poderoso e um sistema nervoso ultra rápido. O que dá para fazer com tudo isso? Bom, na indústria 4.0, isso abriu as portas para uma das coisas mais fantásticas que existem, o gêmeo digital. Imagina o seguinte: ter uma cópia virtual perfeita de um objeto do mundo real, tipo uma turbina de avião ou um braço robótico. E não é um desenho 3D não, é uma réplica viva, que respira, que sente tudo que o seu irmão gêmeo do mundo real está sentindo, porque ela recebe os dados dos sensores em tempo real. O poder disso é absurdo. Com o gêmeo digital, a gente pode estressar o equipamento, levar ele ao limite no mundo virtual sem nenhum risco para o equipamento real. E o mais importante, a gente consegue prever falhas antes que elas aconteçam. É só olhar para o espelho digital e ver o futuro. É o auge da manutenção preditiva. Só que conectar tudo deu um poder imenso, sim, mas também criou uma vulnerabilidade gigantesca. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente protege toda essa informação? A resposta, mais uma vez, está na tecnologia, na inteligência artificial. E aqui o negócio fica sério. Cada um desses bilhões de dispositivos, desde o nosso relógio inteligente até uma linha de produção inteira, está gerando dados o tempo todo. E muitos desses dados são pessoais, sensíveis. Do nada, a gente criou o maior alvo para ataques cibernéticos da história da humanidade. Proteger essa montanha de informação virou desafio número 1. E a IA chega com um escudo poderoso com técnicas super avançadas.
A gente vai focar no aprendizado federado, que é incrível, mas existem outras ferramentas tipo a criptografia homomórfica, que é uma loucura. Ela permite fazer cálculos com dados ainda criptografados e também a criação de dados sintéticos para treinar as IAs sem precisar usar os dados reais de ninguém. Vamos dar uma olhada no aprendizado federado, porque a ideia é revolucionária. Pensa assim, o modelo de inteligência artificial é treinado direto no seu celular, no seu dispositivo. Seus dados pessoais nunca saem de lá. O que vai para a nuvem é só o aprendizado, uma atualização anônima. A nuvem junta esses aprendizados de milhões de pessoas, cria um modelo ainda mais inteligente e devolve essa versão melhorada para todo mundo. O resultado disso é o melhor de dois mundos. Os dados brutos, aquilo que é sensível e pessoal, ficam guardadinhos no dispositivo local. Só o que viaja para a nuvem são os aprendizados, de forma anônima e criptografada. A gente tem o poder da inteligência coletiva da nuvem, mas com a segurança e a privacidade que só a borda pode oferecer. Então, quando a gente olha para trás, para essa jornada toda, o que a gente vê é uma evolução super clara, super lógica. É uma síntese de ideias que está levando a gente para um futuro que é verdadeiramente conectado. Então, recapitulando, a gente começou com circuitos simples. Depois, demos um cérebro para esses objetos com a nuvem. Aí adicionamos um sistema nervoso ultra rápido com Edge e Fog. E agora, com a IA e os gêmeos digitais, a gente está dando para esse sistema todo uma espécie de autoconsciência. Cada passo foi uma resposta genial a um problema anterior. E o destino final dessa jornada toda é um mundo onde a tecnologia deixa de ser só uma ferramenta que a gente usa e passa a ser um sistema vivo, integrado, um organismo cibernético gigantesco e autônomo. E aí, a grande questão que fica para o futuro não é mais o que a gente ainda vai construir, mas sim como a gente vai coexistir com essa nossa própria criação.